Boa tarde. Gente, sejam muito bem-vindos. E a conversa de hoje vai ser sobre o impacto da educação em sexualidade, né, na vida dos nossos filhos. E por que, né, trazer esse tema aqui para a gente conversar hoje? Porque a educação sexual, ela é uma atividade que a gente está fazendo o tempo inteiro no nosso dia a dia, e eu percebo que muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Muitas vezes eu percebo que a gente, sabe, nem imagina que determinadas atitudes que a gente está tendo ou falas que a gente tá colocando são, sabe, coisas que vão interferir na educação sexual dos nossos meninos e meninas, e a gente não tem essa percepção. E isso, obviamente, que vai interferir, impactar na vida deles. Então, por conta desse motivo, ou seja, desse olhar, né, que muitas vezes a gente tem, até mesmo displicente, né, em relação à educação e sexualidade, que eu estou trazendo hoje aqui para a gente conversar. Então vamos lá, vamos entender o que é, né, a educação em sexualidade. A educação em sexualidade é tudo aquilo que a gente transmite para os nossos filhos em termos das nossas expectativas, dos nossos valores, do nosso jeito da gente ver, né, como é ser homem, ser mulher, das nossas crenças e das nossas atitudes em relação ao relacionamento afetivo. Então, tudo que a gente acredita em termos de sexualidade e que a gente se porta em relação a isso, ou fala, não é? Ou cobra, ou ensina, tudo isso é educação em sexualidade. É aquela educação em sexualidade que eu chamo a educação em sexualidade que é informal, é aquela que está no nosso dia a dia, aquela que a gente vai fazendo, se muitas vezes a gente nem sequer se aperceber que a gente está fazendo, muito menos programá-la, não é? Mas existe também a educação em sexualidade que a gente programa. A gente até pode fazê-la no dia a dia, mas a gente faz de uma forma consciente. A gente faz sabendo o que é que a gente quer com essa fala com os nossos filhos. Então eu não falo por falar, eu não digo as coisas por dizer, eu digo com um determinado objetivo. Então se eu quero ensinar os meus filhos que se masturbar é algo que é permitido, porém, não é, tem que ser na privacidade deles, eu tenho isso programado. Então eu chego para eles para conversar sobre algo que está ali programado e que eu tenho um objetivo e um resultado, gente, a ser alcançado. Então, o que eu falo precisa ter uma ressonância tal e um entendimento que eles consigam adequar o seu comportamento diante de uma necessidade sexual. Então, isso eu chamo de educação sexual em que a gente planeja, não é? E quando usa a pornografia para se masturbar, também precisa ser orientado, Dalva. Também precisa ser ensinado que usar a pornografia nesse momento da vida deles, se em outros momentos a pornografia já traz prejuízo para o desempenho sexual tanto dos meninos quanto das meninas, você imagina, né, começar a assistir pornografia numa idade a qual eles se encontram, que é uma idade onde eles ainda não têm um senso crítico desenvolvido, onde a gente precisa ensiná-los a ter esse senso crítico. E aí, nesse caso, a gente precisa ajudá-lo a entender o porquê que eles não podem assistir à pornografia, entender qual é o mal que a pornografia traz na vida deles. No caso de uma criança com autismo, né, de um jovem com autismo, essa situação se torna ainda um pouco mais complexa, porque eles, às vezes, têm dificuldade no entendimento, né, na sua capacidade cognitiva, no seu entendimento, né, na sua aprendizagem, e principalmente de concentração, para prestar atenção. Então, a gente tem que entender o jeito como ele aprende para poder conversar e passar claramente para eles aquilo que você precisa ensiná-lo. Não sei se foi com você que eu falei ontem, né? Que ontem à noite eu abri o nosso grupo do WhatsApp para perguntas
e teve uma mãe que conversou comigo sobre o filho que tinha autismo. E eu indiquei o meu livro, que se chama Diferente, mas não Desigual, a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Então, o autismo, às vezes, não é uma questão de deficiência intelectual, mas ele mexe muito com a concentração, ele acaba trazendo algum tipo de dificuldade no desenvolvimento, né, intelectual e cognitivo, que pode aproveitar bastante os ensinamentos, né, que eu trago nesse meu livro, Diferente, mas não Desigual. Então, tá à venda. Ai, obrigada, Dalva. Então, você já conhece o meu livro, né? Então, o livro pode te ajudar a entender melhor, né, como é que se desenvolve o comportamento da sua criança e, com isso, te ajudar a entender como fazer essa educação em sexualidade. Porque essa educação em sexualidade a gente precisa sabe fazer entendendo aonde é que eu quero chegar. Então, a gente faz de uma maneira informal, porque, por exemplo, na escola, quando a gente faz esse trabalho planejado na escola, ou seja, a escola está com o índice de gravidez na adolescência muito alto. E aí a gente vai lá e vai fazer um trabalho com esse objetivo, diminuir o índice de gravidez na adolescência naquela escola. E com esse objetivo, eu tenho que desenvolver uma estratégia para conversar com esses jovens que faça com que isso motive esses jovens a quererem se prevenir. Se o que eu fizer não atingir esse objetivo, essa minha educação sexual não foi eficaz. Ah, então não teve educação sexual? Teve, mas ela não foi eficaz porque não atingiu o objetivo que a gente gostaria. Então, a educação em sexualidade, ela pode acontecer no dia a dia, sem nenhum planejamento, sem a gente entender ou perceber o que a gente está fazendo, e muito menos medir se ela foi eficaz ou não, não é? E tem a educação sexual, que é essa que eu quero trazer aqui para vocês, e que eu faço questão, né, de conversar com vocês todos os dias, que é uma educação sexual em que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, né? Uma educação sexual em que o que você faz, né, é algo que você está sabendo por que está fazendo, e mais, aonde você quer chegar com esses ensinamentos, aonde você quer chegar com essa aprendizagem que você está proporcionando ao seu filho ou à sua filha. Então, essa educação em sexualidade, ou seja, que é uma educação na qual os seus filhos eles vão acabar recebendo, né, influência sua, ele recebe influência dos amigos, a influência dos professores, da mídia, ou seja, todos os lugares aonde eles estão inseridos, aquelas pessoas que têm um certo significado para o seu menino ou para a sua menina, essas pessoas vão interferir na educação sexual deles, na forma como eles vão olhar para determinados temas, para determinadas atitudes, para determinadas condutas em relação à sexualidade. Agora, se ele pode contar com o seu apoio, a sua educação sexual nessa forma consciente, ou seja, que você sabe o que você está fazendo, é nisso que eu aposto, né? Porque eles voltam para vocês. Ele vai receber a influência lá de fora, mas ele volta para você para checar, para saber de você se é isso mesmo, para ver o que é que você pensa também a respeito desse mesmo fato. Então, isso muda completamente o jeito dele olhar. Ele não fica perdido comprando as ideias de qualquer um que chega na frente deles. Ele vai ouvir, vai trazer, vai conversar com você e, ao mesmo tempo, ele vai te questionar, vai também trocar e vocês vão aprender juntos. Essa é a educação sexual que é eficaz, não é? Que a gente consegue, de fato, né, não só ter a consciência, mas também lidar com uma aprendizagem, com um conhecimento. Porque quando a pessoa que está fazendo a educação sexual, ela não está ciente, né? Ela não percebe aquilo que ela está expressando, ela não sabe que as suas expectativas, ou seja, muitas vezes você está ali cobrando da sua filha que ela seja uma menina forte, que ela seja uma menina que não caia numa situação de abuso, que ela seja uma garota, e você está tendo em casa uma conduta de submissão, por exemplo.
Então, sabe, é está expressando uma coisa e está ensinando e cobrando outra da sua menina. Então, as duas formas vão interferir. Agora, aquela que ela percebe que é a que você tem convicção, porque aquela que você usa com você acaba tendo uma influência maior do que aquilo que é falado, não é? Então isso é importante que a gente tenha esse tipo de consciência, da gente saber que aquilo que a gente expressa, que as expectativas e os valores que a gente tem e que a gente coloca para conversar com os nossos filhos, que a gente valoriza e cobra deles, não é? Isso impacta diretamente a vida dos nossos filhos. Então, a gente tendo essa consciência, né, a gente vai poder perceber o impacto do superpoder dessa educação sexual. Porque essa educação sexual, ela tem o poder de interferir na qualidade de vida da gente. Não é? Então, a sexualidade, essa educação em sexualidade, ela é responsável por boa parte dessa nossa qualidade de vida. Porque falar de sexualidade não é só falar de sexo, não é só falar de relação sexual. É também falar de relação sexual quando é o momento de falar de relação sexual. Mas não é só isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só ver aqui que o Fernando já colocou, já fez uma colocação aqui. Mãe que trabalha com sexo deve falar com o seu filho desde pequeno, antes que ele acesse a internet e veja pornografia, ou só a partir dos 18 anos? Fernando, nada deve ser conversado só a partir dos 18 anos. À medida que a criança vai fazendo perguntas, à medida que a criança vai se interessando pelos assuntos ligados à sexualidade, o que vai acontecer? A gente vai dando um retorno para essa criança. Deixar para conversar tudo com uma pessoa. Só quando ela tiver 18 anos, muita coisa já se passou, como você pode ver ao longo de todas essas lives que eu já fiz até agora, não é? Então você vai ver que não é bem assim. Ou seja, aos 18 anos também temos que conversar, mas são outras questões. Aí a questão da pornografia, a questão do sexo, tudo isso já começou muito antes, né? Já começou no momento em que ela, sabe, começa a perguntar de onde vêm os bebês, né? Então, tudo isso começa a acontecer. Deixa eu só ver aqui que tudo isso começa a acontecer e a gente precisa estar de olho, né, em cada fase da criança, em cada necessidade, principalmente quando entra na puberdade. Então, no começo da puberdade, o que é que ele está precisando aprender sobre internet e sobre as questões de estar se expondo na internet, sobre pornografia. Então, tem uma série de assuntos que a gente começa já a falar desde essa época. Desde pequenininho, né? Com 2 anos de idade, eles já estão ali, né, no celular, passando o dedo. Tem coisas que eles querem assistir que não é para a idade, a gente tem que ensinar. Isso é educação em sexualidade. Tem coisas que eles estão fazendo que a gente diz, não, isso não é para você fazer, ou isso é para fazer. Às vezes está se tocando no corpo, tá se expondo na frente de outras pessoas. A gente tem que ensinar, né, que tem partes do corpo que são públicas, tem parte do corpo que são privadas e que a gente precisa ir fazendo essa adequação no dia a dia do comportamento sexual dos nossos meninos e meninas, para que eles possam ir entendendo quais são esses valores, quais são essas expectativas, o que é que a gente espera deles, não é? E isso por quê? Porque, como eu falei, sexualidade não é só sexo, não é? A sexualidade, ela está ligada à imagem corporal. Então, como eu vejo o meu corpo, se eu gosto do meu corpo, se eu acho que o meu corpo é um corpo bonito, é um corpo feio, se é gordo, se é magro, se é comprido, se é largo, ou seja, a forma como a gente lida com o nosso corpo, isso é sexualidade. A nossa autoestima, se eu estou feliz comigo mesmo, se eu estou feliz por ser mulher, se eu estou feliz por ser homem, se eu estou feliz porque eu acho que eu sou uma pessoa importante, interessante, que me relaciono bem com as pessoas, enfim, que tem um potencial, que as pessoas têm prazer em estar comigo. Então,
esse potencial que a gente desenvolve, que leva, não é, a nossa autoestima, isso também é sexualidade. Trabalhar a autoconfiança, de você saber que aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você faz, é algo que é interessante. Então você achar que você é alguém que vale a pena, isso é sexualidade. O autocuidado é sexualidade. O respeito a si, né? Vejo aí algumas situações em que a mãe diz: ah, mas o meu filho de 14 anos ainda não se interessa por ninguém, né? Foi um assunto que veio bastante ontem no grupo de WhatsApp. Meu filho não se interessa por ninguém, tem 12 anos, tem 14, cada um tem seu tempo. Esse respeito ao seu tempo, a si, né, a forma como se lida, isso é sexualidade. Agora a gente precisa ter consciência dessas coisas, não é? Os sentimentos, as emoções, as sensações do corpo, tudo isso é sexualidade. A relação familiar, não é? Como é que se porta essa mãe, se porta esse pai, esses filhos, como é que vocês estabelecem as suas rotinas com seu menino, com a sua menina? Isso é sexualidade, né? A relação com os amigos, o relacionamento afetivo, a nossa saúde, segurança pessoal. Gente, projeto de vida, tudo isso está ligado à sexualidade. Falar sobre essas questões é também falar sobre sexualidade. Então, a sexualidade, como eu falei para vocês, é a nossa vida, né? É uma parte ampla da nossa vida. E tratar e trabalhar essa educação em sexualidade com consciência, sabendo o que a gente está fazendo, é isso, né, que vai nos ajudar a ter uma boa qualidade de vida. Então, quando você... tem mães que falam assim: mas Lena, e aí, como é que eu sei que eu atingi, sabe, essa educação em sexualidade, que ela foi efetiva? Ela foi efetiva quando aquilo que você queria dizer, ou seja, aquele resultado que você queria com o seu filho, aconteceu, ou que ele entendeu aquilo que você queria, né? Ou seja, se você está ciente do que você está querendo expressar, e quais são as expectativas que você quer passar, os valores, os princípios, isso vai ajudar o seu filho a entender melhor aquilo que você está passando, do que quando a gente faz uma educação que a gente, sabe, diz por dizer, nem sabe o impacto que aquilo pode estar causando. Se você tem medo, né, de falar, ou vergonha de falar sobre sexualidade, teu filho vai perceber. Então aí você não vai ser efetivo. Ele vai perceber e ele também vai ficar constrangido ou envergonhado de falar algo com você que ele está percebendo que você está com vergonha, né? Que você está constrangida. Se você aceita e respeita a sexualidade na adolescência, esse é um ponto, né, que vai fazer com que o seu filho se sinta seguro para trabalhar, para conversar com você. Muito bom. Então veja, se a gente aceita, se a gente respeita que a sexualidade é parte do desenvolvimento dos nossos meninos e meninas na puberdade, a gente tem empatia, a gente tem capacidade de acolhê-los, deles se sentirem seguros em estar com a gente, não é? Se a gente elimina os nossos mitos, se a gente vai procurar saber a razão do porquê eu fico com vergonha, porquê que eu fico encabulada, de onde vem, né, esse medo aí da sexualidade, a gente também ajuda, a gente também se ajuda e ajuda os nossos filhos nessa relação de confiança. Porque é através desse entendimento do que a gente pensa sobre sexualidade que eles vão se sentir mais ou menos à vontade para conversar com a gente, né? E quando a gente tem conhecimento sobre sexualidade na adolescência, é claro, tudo isso começa, sabe, a aparecer. Nossa, não tem para que estar com medo, né? Era só a gente entender melhor o que está se passando, que a gente vai começando a absorver a sexualidade dos nossos filhos e perceber que aquilo que, sabe, nos dava medo porque era desconhecido e não porque de fato mete medo, não é? Então vamos aprender a falar porque a gente quer de fato conversar com os nossos filhos. A Helenilda colocou aqui, e é normal uma menina de 16 anos
trocar nudes e falar de sexo com menino ou é bom levá-la ao psicólogo? Não estou sabendo lidar. Bom, não precisa levar ao psicólogo por causa disso. Precisa adequar o comportamento dela. O mandar nudes é um tipo de situação que costuma acontecer, né? Porque a internet favoreceu isso, que não é uma patologia, é uma atitude que é inadequada. Inadequada por quê? Porque ela pensa que está mandando aquele nudes numa relação de intimidade com aquela pessoa. E, na verdade, essa pessoa que está recebendo, ela não sabe o que ela pode fazer com isso, esse nudes que ele está recebendo, ou que ela está recebendo. E pode espalhar esse nudes por toda a rede. Espalhando esse nudes por toda a rede, a gente sabe, né? Caiu na internet, caiu na rede, fica muito mais difícil se ter qualquer tipo de controle. E, obviamente, está expondo a intimidade dela. Então, ela precisa tomar consciência desse fato. Não adianta só levar para o psicólogo, não adianta só, sabe, a gente reprimir e dizer que não pode. A gente tem que sentar, acolher, porque na cabeça deles, eles estão fazendo uma coisa bárbara, uma coisa muito boa, né? Mas não é, porque eles não têm conhecimento suficiente para entender as consequências daquilo que está acontecendo. Então precisa, né, acolher, precisa conversar. Se não sabe como conversar, entra aí nas aulas, que as aulas que eu estou trazendo para vocês ajuda bastante nesse entendimento e nessa possibilidade de abordagem para fazer com que os nossos filhos queiram interagir com a gente sobre esse tema, não é? Ai, que bom, Tiago. Tiago dizendo aqui que está aprendendo muito com as minhas colocações. A Rosivânia está dando boa tarde. O Fernando, o que fazer quando o menino não para de tocar? Bom, Fernando, tem que preparar, né, esse menino. Então, esse menino precisa ser orientado, ser adequado, né? Ou seja, ele está precisando de uma educação sexual que seja eficaz e de que se entenda. Às vezes, um garoto ou uma garota está se tocando e ele não consegue parar de se tocar, a gente fala, a gente explica e não consegue, e às vezes é porque ele pode estar com algum problema. Então, leva ao médico para ver se não tem nenhum problema, conversa com ele, pergunta se está sentindo alguma coisa e faz a educação eficaz. Se você está educando, se ele não tem problema nenhum físico, você está explicando e ele não está entendendo, então aí essa educação que está sendo feita não está sendo uma educação eficaz. Então a criança precisa entender o porquê não pode, né? Quando ela entende porquê não pode, ela vai poder ter mais motivação para abrir mão desse prazer que é se tocar, tá? E vai deixar para se tocar, não é abrir mão do prazer de se tocar, porque ela pode continuar se tocando, mas se tocar num ambiente que seja adequado e não o tempo todo na frente das outras pessoas. Bom, sei que muitas vezes, né, a gente olha para essa situação, Helena, aprender sobre sexualidade, não preciso, né? O que eu já sei sobre sexualidade é o suficiente, sabe? Eu me virei na minha vida, meu filho, o que eu sei dá muito bem para eu ensinar o meu menino e a minha menina a se virar também, né? Mas será que é suficiente mesmo para a gente educar? Às vezes a gente aprendeu ou tem conhecimento sobre comportamentos e sobre o desenvolvimento da sexualidade que é muito aquém daquilo que de fato, né, acontece. Eu vejo isso por mim. Eu, quando fui buscar entender sexualidade, fui buscar aprender sobre sexualidade, foi no primeiro momento que eu vi que meus filhos estavam ali, pequenininhos ainda, né, fazendo as suas brincadeiras sexuais, e eu não soube como lidar. Eu fiquei perdida, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí, nessa hora, eu percebi, poxa, se eles pequenos eu já não estou sabendo como lidar com a situação, né, ligada à sexualidade, que eles ainda nem têm uma intenção erótica, né, não têm uma intenção sexual, quanto mais quando esses meninos crescerem e chegarem na adolescência. E aí eu fui buscar aprender sobre sexualidade. Mas na minha época, aprender sobre sexualidade, como vocês devem ter ouvido, quem assistiu a minha primeira aula, aprender sobre sexualidade significava fazer um curso de especialização em sexualidade.
porque não tínhamos informações como a gente tem hoje, com tanta facilidade através da internet. Então eu fui buscar aprender, foi muito mais difícil. Hoje, para vocês, é muito mais tranquilo encontrar informações sobre sexualidade. Como seus filhos também. Está tudo à distância de um clique no computador. Clicou ali, pronto, foi lá e você já tem a informação que você está procurando. Então, hoje, aprender sobre sexualidade é muito fácil, o acesso é muito fácil. Agora, claro, vocês precisam, né, entender de onde vem, que fonte é essa, principalmente os teus filhos. Então, às vezes, a gente acha que é suficiente, mas pode ser que não seja. Então, não custa nada, não é? Ir em busca desse conhecimento, dessa aprendizagem, né? A gente vê hoje quantas coisas novas que estão acontecendo e quantos conhecimentos, na verdade, são coisas novas, são conhecimentos novos e que a gente não teve a oportunidade de aprender quando a gente era adolescente ou criança ou mesmo adulto. Então, vamos buscar, porque hoje é possível vocês terem essa possibilidade. Uma delas é na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. Se você ainda não está participando, clica aqui na minha bio, tem um link, se inscreve. Quem está aqui no YouTube e no Facebook, na descrição do vídeo tem também o link para vocês se inscreverem e vai lá para começar a ampliar esses conhecimentos, porque quando a gente não tem conhecimento e faz uma educação sexual de qualquer jeito, a gente pode trazer danos à vida dos nossos filhos. E antes de eu entrar nesses danos, deixa eu só ver aqui o que foi que a Mariana colocou. Meu sobrinho só dorme com a mão... Peraí, deixa eu puxar aqui. Meu sobrinho só dorme com a mão no pipi, dentro da cueca. E durante o dia também fica com a mão lá. É errado eu chamar a atenção durante o dia e tirar a mão dele da cueca durante a noite? Não, Mariana, não é errado. Ele precisa entender. Uma pessoa está com a mão o tempo inteiro nos genitais, não é uma conduta que a nossa sociedade olhe com bons olhos. Ele está no meio social. Ele não tem nada de errado com isso. Ou seja, não tem nada de errado com ele o fato dele ficar com a mão no pinto. Ele fica com a mão no pinto porque ele acha gostoso. Aí o que você precisa é ensinar para ele por que ele não pode, que você entende que é gostoso, mas por que ele não pode ficar com essa mão no pinto o tempo inteiro, né? Até porque ali no pinto ele faz xixi e tudo mais, essa mão vai pegar em outras coisas, em outras pessoas. Como o pinto é considerado uma parte íntima dele, algo que só ele é quem deve tocar e lidar com essa parte do corpo dele, outras pessoas não se sentem à vontade com esse tipo de situação. Então ele precisa entender a razão do porquê. Não basta só tirar, né? Ainda mais quando é de noite. De noite você tira, tudo bem. Ele só percebe que você não gosta que ele fique com a mão no pinto. Agora ele não chega a entender por que ele não pode ficar com a mão no pênis o tempo inteiro. Então é essa explicação que ele precisa entender, tá? A Jack colocou aqui, eu trabalhava como assistente social de um SPVV, não sei traduzir, Jacilene, o que significa o SPVV, tá aqui, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Fica visível o quanto os pais responsáveis precisam falar sobre o assunto. Jacilene, eu posso imaginar, não é? Porque muitas vezes a gente vai ver aqui um dos danos exatamente da gente não ter uma conversa aberta com os nossos meninos e meninas, é exatamente esse do abuso sexual, da violência sexual. E muitas vezes os pais estão lidando entre si, né, com violência e nem está se apercebendo que eles estão ensinando seus filhos também a serem violentos ou a terem medo, né, e não conseguir falar, não conseguir se defender. Então, eu imagino que você não deve ter passado. O Fernando pergunta aqui se o adolescente pode ter masturbação compulsória. Nada que seja compulsório é adequado, Fernando. Se existe alguma coisa, se a pessoa come de uma forma compulsiva, não porque está com fome, se a pessoa se masturba, não porque está com vontade, mas porque não consegue se controlar,
tem algo de errado. Aí sim, precisa ir no psicólogo. Aí a educação sexual não vai dar conta sozinho. Tem que entender o que é que está levando essa pessoa a ter esse tipo de comportamento compulsório. Então, quando ela entende, e muitas vezes esse entendimento não vai ser, a gente não vai conseguir só com educação. A gente vai precisar mesmo de um trabalho psicoterapêutico para poder ajudar esse garoto a entender o que está acontecendo com ele e poder se livrar, né, desse tipo de situação compulsiva. Então vamos lá, vamos entender que danos, né? Eu falei para vocês que quando a gente faz uma educação sexual, que não é uma educação sexual adequada para esses meninos e meninas, isso pode causar danos. Um dos danos é a dúvida sobre a sua normalidade, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que os adolescentes, eles têm muita dúvida, principalmente agora com essa entrada na puberdade. E dúvida assim, será que eu sou normal? Será que essa quantidade de pelo é normal? Será que a minha voz desse jeito é normal? Será que essa vontade de se masturbar é normal? Será que o meu peito vai crescer normal? Tudo é uma dúvida sobre a normalidade para eles. E quando eles não têm alguém que possa ajudá-los a entender o que está acontecendo com eles, isso pode causar um dano, principalmente no aprendizado, na escola. Por quê? Porque você não saber se você é normal, se aquilo que está lhe acontecendo é algo previsto, isso tira a concentração desse púbere, isso deixa esse púbere desconcentrado. Então o professor está lá falando de matemática, de português, de geografia, a concentração dele está aqui. Poxa, será que o meu pênis está crescendo direito? Será que os meus pelos estão numa quantidade normal? Será que esse cheiro que eu tenho é coisa normal? Sabe? Então, tudo isso parece que não, mas atrapalha bastante a concentração. E por atrapalhar a concentração, né, e deixar também esse garoto ou essa garota insegura, isso acaba atrapalhando o aprendizado deles na escola. E outra coisa também que costuma interferir essa educação, né, que ele não pode contar, que você não consegue conversar com eles para esclarecer as questões que estão acontecendo com ele nesse momento, pode também levar a baixar a autoestima. Ora, se eu acho que eu estou crescendo de uma forma diferente dos outros, se eu acho que aquilo não é normal, eu começo a ficar com vergonha de mim. E aí eu começo a não me gostar. E não me gostando, a minha autoestima vai lá para baixo, né? Então, isso vai interferir diretamente nessa autoestima. Então, ele precisa conhecer essas mudanças, a gente precisa trabalhar com eles, para eles entenderem, né, o que está acontecendo e saber quando que cada uma dessas coisas pode acontecer com eles, para poder eles perceberem, né, que a gente está ali, que a gente é companheiro, que eles podem confiar na gente. Então, quando a gente faz esse jogo, né, esse jogo positivo de aprendizado com os nossos filhos, isso ajuda bastante. Um outro dano muito sério, né, que eu já até comentei um pouco aqui com vocês, é sobre o abuso sexual. Então, quando a gente não prepara os nossos filhos, quando a gente não faz uma educação sexual que prepara os nossos filhos para se defender de um abuso sexual, esse abuso causa uma dor, sabe, imensa, não só no seu filho, na sua filha, que afeta, né, o desempenho sexual deles, o prazer sexual deles, enfim, a fé no taco deles, né, como também cria todo um problema para toda a família que está em sua volta. Então, é algo que precisa ser conversado, eles saberem que existe. Ah, Helena, mas aí eu vou estar tirando a inocência do meu filho. Não, você vai estar prevenindo o seu filho. Tem coisas que os nossos filhos não precisam ser educados para serem inocentes. Uma delas é com relação a abuso sexual. Do mesmo jeito que você prepara o seu filho para não ser assaltado e que você fala para eles que no mundo existe pessoas que não são boas e que podem querer o mal dele, essa pessoa tanto pode querer o mal assaltando como pode querer o mal fazendo um abuso sexual. É um crime tanto um quanto o outro. Então os nossos filhos precisam saber da existência desses criminosos e saber como se preparar, como poder se prevenir, se organizar, sabe, perceber, posso estar num ambiente que não seja seguro.
tudo isso a gente precisa prevenir, né? Conversando com os nossos meninos e as nossas meninas sobre educação em sexualidade. A gravidez na adolescência, mas ele ainda é tão pequenininho, tão criança, sabe? E que eu acho que ainda, sabe, não tenho que me preocupar com isso. Tem, porque lembra que eu falei com vocês a semana passada sobre higiene, por exemplo? Higiene é um primeiro momento onde a gente transfere para eles o cuidado com o corpo deles. Então é um primeiro passo para eles assumirem responsabilidade sobre eles. E a gravidez na adolescência, como também as infecções sexualmente transmissíveis, são questões ligadas à sexualidade que exigem essa responsabilidade. Então tem coisas que a gente já vai falando e preparando os nossos meninos e as nossas meninas e que eles já vão entendendo. Por isso que no meu curso Papo Firme eu trago, né, temas por idade para que a gente entenda o que a gente não pode deixar de conversar com eles de jeito nenhum em determinadas fases da vida, sabe? Para que a gente vá fazendo uma educação que surta efeito. Então, se eu quero que o meu filho não fique grávido ou a minha filha não fique grávida na adolescência, eu tenho que prepará-los para assumir responsabilidades, e essa responsabilidade não vem só na adolescência, vem desde pequeno, com as coisas deles, a responsabilidade sobre o corpo, sobre a sua higiene, sobre o seu asseio, né, da boca, no cuidado de escovar os dentes, enfim, com toda uma série de outras questões que estão ligadas a cuidados que ele tem que ter com ele mesmo e com as coisas dele, que a gente já vai transferindo esse tipo de preparo para lidar com a prevenção de gravidez e com a prevenção de STIs. É assim que a gente vai desenvolvendo, treinando eles para se motivarem, né, para fazer coisas que precisam de cuidados, que são cuidados aprendidos e não cuidados natos, né? Que a gente já, se a gente não tomar cuidado, a gente morre, né? Então esse a gente não aprende, esse está na nossa natureza. Mas tem outros que não estão na nossa natureza. E são esses cuidados que a gente precisa ensinar aos nossos meninos. Há estratégias ou dinâmicas a serem realizadas com crianças com deficiência? Sim, existe, né? Existe atualmente, eu não tenho trabalhado, né, com pessoas com deficiência, mas eu sei que existe. Existem outras nomenclaturas, acho que tem até um livro da Cristina Dias e da Maria da Penha, que ela traz uma série de dinâmicas exatamente para serem trabalhadas. Depois me manda um direct, Dalva, que eu vou procurar saber desse livro e passo para você, tá? Uma outra coisa, por exemplo, né, não precisa chegar na adolescência propriamente dita, mas a gente vê aí na prevenção de infecção sexualmente transmissível, a gente vê aí, por exemplo, a questão da vacina, a vacina contra o HPV. Quanta dificuldade que as pessoas botam em cima dessa vacina do HPV. Não vou vacinar meu filho com relação ao HPV, nem minha filha, senão ela vai achar que eu já estou permitindo que ela faça sexo. Não, gente, essa vacina precisa ser dada antes dela começar a ter vida sexual. Do mesmo jeito que você dá outras vacinas para se prevenir de outras doenças, quando eles são pequenininhos, né? A do HPV também precisa ser tomada em torno de 8, 9 anos de idade. E essa vacina vai prevenir principalmente, tanto nos meninos quanto nas meninas, mas nas meninas, o principal tipo de câncer que a gente tem, nós mulheres, que é o câncer de colo de útero. Gente, é uma coisa absurda o que a gente vê acontecer. E tudo isso pode ser evitado com uma simples vacina, que é você levar lá, que é gratuita, você levar num posto de saúde e vacinar as suas filhas e os seus filhos em relação a isso. Câncer de pênis, câncer de ânus, e tudo isso pode ser prevenido quando esse garoto ou essa garota toma essa vacina do HPV. Então, a gente precisa ter conhecimento, saber do que os nossos filhos precisam saber e do que a gente precisa promover para que eles possam ter um desenvolvimento saudável, né? Uma outra questão que a gente vê,
acontecer em termos de dano quando a gente faz uma educação sexual que não é eficaz é em relação ao desempenho sexual. A gente nunca fala, né, desempenho sexual. Todo mundo, quando vai falar de educação sexual, faz questão de frisar que a gente vai falar sobre uma série de coisas, mas que não é sobre sexo. Não. Eu faço questão de frisar que nós vamos falar sobre uma série de outros fatores, mas também sobre sexo. E uma das preocupações que eu mais tenho é exatamente com a satisfação sexual desses meninos e meninas. Que eles tenham, que essa geração dos filhos de vocês seja uma geração que tenha uma satisfação sexual maior do que a de vocês. Ih, minha conexão aqui parece... Ah, voltou. Que eles tenham uma satisfação sexual que seja melhor, né? E mais intensa do que a que muitos de nós, da nossa geração, principalmente da minha, que a gente era muito mais cerceado em termos da sexualidade, não é? Mas eu sei que a de vocês também tiveram uma série de cerceamentos ainda, que os nossos filhos possam entender. Então, quando a gente faz uma educação sexual, que é uma educação sexual voltada para esse pensamento do sexo sempre como uma coisa ruim, dentro de uma situação de constrangimento, né, de proibido, de coisa que vai fazer mal, em geral, a gente acaba desenvolvendo nos nossos filhos um jeito de olhar para o sexo que pode causar neles falta de desejo sexual mais adiante. Né? Pode causar vaginismo, ou seja, a menina fica com medo na hora do relacionamento sexual, trava, aí dói, essa sensação de dor leva ela a não relaxar nesse ato sexual e por aí em diante. E isso tudo vai fazendo, né, com que eles vão tendo uma memória de sexo como uma coisa ruim, e essa memória de sexo como uma coisa ruim faz com que eles evitem esse sexo ou não queiram fazer esse sexo. Né? A ejaculação precoce, porque cria ansiedade. Às vezes o menino está lá no banheiro e a gente, né, na maior, vamos, apressa sair, vamos lá, tá? E aí, o que é que acontece? Sempre que ele vai se masturbar, é naquela ansiedade, no medo de ser pego, e isso pode causar, essa ansiedade pode causar a ejaculação precoce, né? A disfunção erétil, né? Essa história de assistir muita pornografia. A pornografia pode levar a uma falha de desempenho sexual. Né? Desse garoto, essa garota, sabe, não conseguir se satisfazer numa relação natural, numa relação que é a que ela tem, né? Ou que ele tem, porque está sempre vinculando esse tipo de relacionamento a um super desempenho que eles assistiram, sabe, num filme pornográfico. Então, todas essas questões podem afetar o desenvolvimento sexual, tanto do seu menino quanto da sua menina. Deixa eu ver aqui, que tem... Boa tarde. Tem uma forma simples de explicar o que é puberdade e quando ela começa? Oi, Lígia. Tem sim, Lígia. Tem um e-book meu, né, que é um e-book gratuito que vocês podem adquirir. E esse e-book, me manda um direct que eu mando para você. Nesse e-book eu trago lá para vocês todo tintim por tintim do que é a puberdade, né? Explicar, para vocês explicarem, e quando ela começa, por que ela começa, como você vai definir quando é o momento que a sua filha vai menstruar, quando é que você vai entender, né? Saber, né, quando é que sua filha vai menstruar, seu filho vai ejacular, todos esses conhecimentos estão nesse meu e-book. Então, esse e-book sobre a puberdade, se você quiser, manda um direct que depois eu te mando aí o link para você adquirir, tá bom? A Mariana coloca aqui, o que fazer quando você percebe que seu filho está se masturbando? Finge que não viu, faz que não viu e chama para fazer algo? Depende, se ele está se masturbando num local, que é um local com privacidade, se ele está se masturbando de um jeito que não está interferindo, não está colocando ele em risco e nem criando nenhuma situação de constrangimento para ninguém, deixa ele lá quieto, se masturbando, né? Finge que não viu, né? Agora, se ele está se masturbando de alguma forma, criando alguma situação de risco, aí você precisa conversar sobre questões que podem estar interferindo na qualidade de vida dele,
né? Não pondo ele em risco ou criando situações de constrangimento, tá? Quando meu filho tomou a vacina do HPV e me perguntou porque era, para que era, eu não soube como falar. Na segunda dose eu já fiz uma pesquisa para falar alguma coisa, mas ainda fiquei sem jeito para falar sobre sexo. Pois é, Lígia, porque falta a gente conhecimento, não é? Quando a gente tem um conhecimento, chega na hora de fazer essa colocação, de falar sobre sexo, você fala com muito mais tranquilidade. Agora, quando a gente não sabe, que fica só naquele nosso imaginário, aí a gente não encontra as palavras para conversar com os nossos filhos sobre sexo, né? De falar para eles que existe uma atividade chamada sexo, onde as pessoas vão namorar, as pessoas vão se acariciar e que pode, né, muitas vezes levar a esse contato dos genitais. E os genitais é uma forma, entrou em contato, esse contato pode, se essa pessoa estiver contaminada por alguma doença, principalmente o HPV, pode levar essa doença para essa outra pessoa. Então, antes que ele fique adulto e comece a fazer sexo, ele já está se vacinando, porque é antes disso que a gente adquire a resistência a esse tipo de infecção. Então, ele tomando a vacina, mesmo que ele entre em contato com alguém que esteja doente, ele não vai pegar, ou ela não vai pegar o HPV. E quando não se pega o HPV, você tem aí uma diminuição da sua vulnerabilidade para o câncer tanto de mama, ou tanto de mama não, o de colo do útero, como câncer de ânus, como câncer de pênis. Tá? Então, como eu estava dizendo, dentro também dos prazeres dos nossos filhos, a gente tem que pensar nisso. Ninguém quer ter um filho que, quando chegar na fase adulta, seja uma pessoa infeliz sexualmente, que seja mais um, né, a ser atendido aí nos consultórios dos terapeutas sexuais, por conta de uma educação que travou o seu desenvolvimento. Né? Porque da mesma forma que determinadas atitudes podem levar à ansiedade, essa ansiedade vai levar à ejaculação precoce, ou vai levar, por exemplo, né, a uma falta de intimidade com o seu próprio corpo. Então tá lá, tá se masturbando, tá se conhecendo. Aí a gente vai lá e diz que não pode, que isso é feio, que onde já se viu, se pegar de novo se masturbando, aí faz aquele escarcéu. Resultado, ele não se toca, ela não se permite se conhecer e não se permitindo a isso, não vai conseguir, né, ter um desempenho sexual que seja prazeroso, que seja satisfatório. Então, quanto mais essa educação é rígida nesse sentido, mais ela pode travar, né, a nossa entrega na hora do sexo. Né? Porque como é que a gente tem orgasmo? A gente tem orgasmo quando a gente se entrega, quando a gente, né, se deixa sentir, se a gente se permite sentir as sensações de quem está nos tocando, não é? E onde estão nos tocando, e orientar e dizer para os nossos parceiros, parceiras, aonde é que a gente gosta, como é que a gente gosta, porque é isso que leva a gente a ter um relacionamento sexual que seja satisfatório, que cumpra com as nossas expectativas do que a gente gostaria que acontecesse naquele momento, não é mesmo? Então, isso a gente precisa tá também ligada, porque de acordo com o que a gente educa, da forma como a gente educa, a gente pode interferir também nesse desempenho sexual dos nossos filhos. Deixa eu ver aqui. Por favor, coloque aqui seu Instagram, gostaria da informação sobre como abordar a temática do beijo. Oi, Márcia, a gente conversou ontem sobre isso no nosso grupo lá do WhatsApp, né? O meu Instagram, deixa eu botar aqui o meu Instagram, vou botar aqui no YouTube e no Facebook. Peraí, vou botar Lena _ Vilela. É só isso, @Lena _ Vilela. Clica lá e vocês vão chegar no meu Instagram. Quem quiser receber alguma informação mais específica, manda no meu direct que eu respondo para vocês, tá bom?
Um outro dano, gente, que inclusive ontem também surgiu essa pergunta lá na nossa conversa no WhatsApp, que foi, né, como preparar os nossos filhos para a primeira vez. Se a gente não prepara e a informação que eles recebem, a preparação que eles têm, é o que eles assistiram num filme de pornografia, eles vão chegar despreparados, eles vão praticar, sabe, como é que diz, abuso, eles vão, sabe, manter aí essa cultura do estupro, eles vão trazer com eles um jeito de olhar a vida sexual com uma expectativa muito alta, no sentido de que ele ainda não tem esse desempenho e essa possibilidade. Está aprendendo, não é? Ele tem que aprender que fazer sexo é uma questão de aprendizagem e que, portanto, tudo a seu tempo, não é? Tem que treinar, tem que fazer as coisas de acordo, não é, com o seu processo, não é? E a pornografia não faz isso. Então a gente precisa ensinar os nossos meninos, preparar os nossos meninos e meninas para essa primeira vez. Então a gente precisa estar atenta a todas essas conversas. Olha quanta coisa, gente, que eu já trouxe aqui hoje para a gente ver que a gente precisa conversar. E não é aos 18 anos não, Fernando. É agora quando entra na puberdade. Lena, hoje em dia está muito fácil para a molecada ver pornô. Lembro quando eu era moleque, tinha que esperar sábado, passar Cine Prime de madrugada para apenas ver uns peitinhos e se masturbar escondido. Pois é, hoje está muito mais fácil, hoje está um clique. Então, clicou, já vê. Antes havia uma limitação maior e mesmo assim era prejudicial. Imagina hoje que isso aí está presente no dia a dia dos nossos meninos e meninas. Então, mais um motivo para a gente estar ligado, para conversar e explicar para eles o que está acontecendo. Por fim, gente, não é? Essas incertezas também sobre a sua orientação sexual. Né? Sou bissexual, sou homossexual, sou heterossexual. O que é essa orientação sexual? O que é gênero? Né? Por que tudo isso está acontecendo? Gente, isso é um capítulo que eu estou fazendo questão, eu estou preparando, aliás, eu estou passando por um processo de atualização, né, do Papo Firme, que já entra agora nessa nova versão. Então, esse é um assunto e que, sabe, a gente não pode deixar de assistir. Mas para quem, sabe, quiser saber mais, tem uma live minha com o Robson Giardello, onde ele traz toda uma série de ensinamentos para a gente se aperceber do quanto que a gente precisa aprender para poder lidar com todas essas informações que os nossos meninos e meninas estão tendo acesso. Então vão lá, procura saber. Tem o meu curso Papo Firme, onde eu trago todas essas questões para a gente aprender a lidar e a conversar. Todas essas que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar, né? Outra coisa também que pode acontecer é não saber lidar com relacionamento abusivo. E, gente, relacionamento abusivo é uma das coisas mais comuns que acontecem no nosso meio. E a gente não se dá conta, porque muitas das coisas que acontecem, a gente acha que é normal. A gente acha que faz parte de um relacionamento, que é coisa de mulher aceitar, que é coisa de homem exigir. Então, preste atenção, tá? Fica ligado, porque são muitas questões para a gente conversar. Bom, gente, isso aqui foi só um preâmbulo para vocês entenderem por que eu faço tanta questão de ensinar vocês a conversarem sobre sexualidade com seus filhos, por que eu criei um curso, por que eu faço esse evento, porque são muitas questões envolvidas nesse mundo e que a gente precisa estar atento e a gente precisa ajudar os nossos filhos a conviver com essa realidade de uma forma mais positiva e de uma forma mais saudável. A Cristiana colocou aqui uma colocação: tem um filho de 15 anos, sempre deixei que ele perguntasse, mas ele sempre foi muito discreto. Agora vejo que muito ficou por falar. O que eu faço agora, já nessa idade? Não se deixe intimidar. 15 anos não quer dizer que ele já está com tudo formado. É sempre hora, Cristiana, da gente conversar, tá? Vai e conversa. O que você está percebendo, o que você deixou passar, ou que você não deixou, que você deixou de conversar,
Chega e conversa, retoma, pergunta, fala para ele como se sente a respeito desse tema e você vai e puxa o assunto com ele, tá? Não deixa passar não, ainda é tempo de conversar. Deixa eu só ver se tinha mais aqui. Estou muito chateada com minha filha depois que peguei o celular e vi conversas dela com o namoradinho dela com teor alto de sexualidade. Fiquei chateada, já conversei com ela, mas não entende. Olha, Helenilda, a gente tem o direito de ficar chateada. Agora, a gente não consegue tirar das nossas filhas os sentimentos que ela tem. O que a gente consegue é saber dela, o sentimento dela. Se você simplesmente só coloca para ela que você está chateada, que você não gostou, sabe? Ela vai olhar para isso e dizer, bom, isso é um problema da minha mãe, né? E o que importa é o que eu estou sentindo. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento da importância da sexualidade na adolescência. A sexualidade na adolescência está aí e vai continuar, mesmo que você não queira que ela sinta isso. Agora, o que você precisa é dar consciência à sua filha sobre o que ela está conversando, o que ela está falando, o que isso remete, né? Quais são as consequências daquilo que ela está dizendo e falando. E se ela está pronta, né, para arcar com essas consequências. Gente, o tempo já se esgotou, né? Eu já preciso ir. E fiquei muito feliz aqui com a participação de todos vocês. Então, boa tarde para todos e até amanhã. Tchau.